Para ir ao combate, o soldado deve estar bem protegido com suas armaduras. Pelo Senhor, marchamos sim, o seu exército poderoso é, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os teus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Caros irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Mais uma vez eu venho compartilhar um momento de reflexão com vocês. Para a reflexão de hoje, pegamos o texto da carta aos Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao 18. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos da armadura de Deus, para poderdes resistir às insídias do diabo. Pois o nosso combate não é contra a carne e o sangue, nem o sangue, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra o espírito do mal que povoa as regiões celestiais. Por isso deveis revestir as armaduras de Deus, para poderes resistir no dia mau e saíres firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé, e cingi-vos os vossos rins com a verdade, e revesti-vos da couraça da justiça. Calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. E tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com orações e súplicas de toda sorte. Orai em todo tempo no Espírito, e para isso vigiai com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então queremos compartilhar com vocês a reflexão nesse momento, desse trechinho da carta aos Efésios, que ao longo do tempo foi sempre considerada uma carta de Paulo, mas nos últimos séculos, segundo o escritor José Bortolini, há divergência se realmente foi Paulo que escreveu ou algum dos seus seguidores, tornando assim, portanto, uma carta deuteropaulina. Mas o fato é que quem escreveu esse trecho da Escritura conhecia muito bem as armaduras dos soldados da época. Paulo, por exemplo, era um soldado romano e sabia muito bem como um soldado deveria vestir-se para ir à luta. E esse soldado é uma figura de nós cristãos no dia a dia de hoje, a luta no mundo para vencer toda a força do mal e permanecer firme na fé. Para ir ao combate, o soldado deve estar bem protegido com suas armaduras. O nosso combate, como diz o texto, não é contra a carne e nem contra o sangue, ou seja, contra as pessoas, contra os irmãos. O que muitas vezes acontece, as pessoas
lutar entre si, um combate entre as pessoas, e o mal vem imperando, agindo sem ser percebido. E essa animosidade muitas vezes acontece até mesmo na igreja, na comunidade, quando as pessoas ficam litigando umas com as outras, sem perceber que, na verdade, não devemos lutar uns com os outros, devemos estar unidos, porque a luta é contra o mal, é contra o mundo de trevas e não contra os irmãos. O primeiro ponto que vai ressaltar aqui é estar de pé, estar de prontidão. Estar de pé é a posição inicial para o soldado ir ao combate, para que ele possa estar atento às situações e poder agir. Só que se estivermos de pé nessa luta, na nossa vida espiritual, se a gente sentir que está bem, preparado para vencer toda a força do mal, não devemos subestimar uns aos outros. Como diz o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé, cuidado para não cair. Então, se estamos de pé hoje, não significa que vamos estar de pé amanhã. Portanto, precisamos estar sempre cuidando para permanecer de pé nessa luta e vencer o mal. Depois vem as armaduras. Como diz o texto, os rins devem estar cingidos com a verdade. Os rins cingidos, protegidos. Para o judeu da Bíblia, que observavam a lei, a Torá, os rins eram um órgão do corpo extraordinariamente importante. Porque o rins é que filtra o sangue. Para os judeus da época, o sangue é a vida do corpo, como diz a lei. O sangue é a vida do corpo. Portanto, o rins que filtra a vida deve estar bem cuidado, bem preparado, para que a vida possa fluir. Então, estar com os rins cingidos com a verdade significa para nós estarmos sempre do lado da verdade, sempre com a verdade em nossa vida. Porque a verdade é o próprio Jesus. Como ele vai dizer em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E ainda ele disse a Pilatos, quem é da verdade, ouve a minha voz. Quem é da verdade, ouve a minha voz. Os rins cingidos com a verdade significa que a nossa vida é a vida de Cristo que flui em nós. Portanto, nossos rins cingidos com a verdade. Estar revestidos com a couraça da justiça. O soldado, para ir à luta, precisa estar bem preparado, bem uniformizado. Né? Não pode ir para a luta, por exemplo, sem camisa, despreparado, mostrando a vergonha. Portanto, o soldado tem que estar bem vestido aqui com a couraça da justiça. A justiça deve ser a nossa vestimenta. Um cristão que é injusto não dá um bom testemunho. Devemos agir sempre com justiça, com equilíbrio, não trapaceando ninguém e fazendo sempre aquilo que agrada a Deus sem prejudicar os irmãos. Isso é agir com justiça. E quem age com justiça não dá brecha para que os outros venham escandalizar-se com o Evangelho de Cristo na vida daquela pessoa. Portanto, devemos estar sempre preparados e agir com justiça. E Jesus vai dizer em Mateus 5,20, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino do céu. É uma condição para estar no reino do céu. Ser justo, ter uma vida de justiça. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da paz. O soldado não pode ir para a luta descalço, tem que estar bem calçado. E aqui nosso calçado é o Evangelho da paz.
Anunciar sempre a boa nova de Jesus Cristo, uma mensagem de paz, e não sermos, de maneira alguma, alguém que incita a violência ou que tem prazer na violência. Nós devemos ser sempre promotores da paz. E Jesus vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não como o mundo a dá. A paz de Cristo é diferente da paz do mundo, porque a paz do mundo, muitas vezes, nem é paz, é um comodismo. A pessoa às vezes se sente confortável com uma situação tranquila e se acomoda e nem consegue sentir a necessidade dos outros, porque ele acha que está em paz, mas na verdade ele está sempre acomodado. E o cristão não é acomodado. E deve sempre levar na vida a paz que vem do próprio Jesus, que é o próprio Jesus. E ainda, Isaías vai dizer, como são belos os pés dos mensageiros, dos que anunciam a paz. E Romanos 10, 15 também vai dizer sobre isso. Que como são belos os pés daqueles que anunciam a boa notícia, a boa nova de Jesus Cristo. Anunciadores da paz. Isaías falava isso a respeito dos profetas da sua época. Os profetas andavam sempre descalço. A maioria das vezes era descalço. E às vezes andava por meio dos matos, das montanhas. Então, os pés dos profetas não era um pé bonito. Né? Eles não iam na manicure, no pedicure, para fazer as mãos, os pés. Né? Então, os profetas, o que dá para se perceber é que os pés deles não eram bonitos humanamente falando. Mas numa visão espiritual, eram lindos os pés, como diz aqui o profeta. Né? Como são belos os pés daqueles que anunciam a paz, que anunciam a salvação que vem de Deus, né? Os promotores da paz. Empunhando sempre o escudo da fé, para não ser atingido pelos dardos inflamados do maligno. Empunhando sempre o escudo da fé. Os soldados da época utilizavam sempre o escudo nas batalhas para proteger, principalmente a região do tórax, onde está o coração, protegendo o coração das flechas inflamadas do maligno. Os escudos hoje, normalmente nós vemos as polícias utilizando os escudos quando tem aqueles confrontos com populações, né, em grandes multidões. Então normalmente os policiais vão com os escudos em punho, para evitar ser atingido por alguma pedra, algo assim. E na maioria das vezes os soldados hoje, eles usam coletes à prova de bala para proteger a região do tórax. Naquela época não existia coletes à prova de bala. As lutas eram mais físicas, até com flechas, espadas. Então o escudo era primordial para o soldado se defender, se proteger. E esse escudo, para nós hoje, como diz aqui o texto, é o escudo da fé. A nossa fé que deve proteger a nossa vida. Nós devemos estar sempre protegidos com a fé. Hebreus 11, versículo 6 vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé para nós é um bem maior que nós temos, porque sem a fé nós não conseguimos agradar a Deus. O cristão que permanece firme na fé, ele vence lutas que a princípio parece difícil ser vencida. Aquele que não tem fé, qualquer dificuldade é motivo para desânimo, é motivo para baixar a guarda. Porque não tem aquela confiança, aquela fé em Deus para superar os obstáculos. O soldado tem que pensar sempre na vitória. E a nossa vitória tem que ser sempre aquela que vem de Deus, porque é Ele que nos protege, é Ele que nos dá a vitória. Em Salmo 33, versículo 20, vai dizer: nós esperamos por Deus, Ele é nosso auxílio e nosso escudo. Deus é o nosso escudo, Ele que vai à nossa frente, é Ele que nos protege. E é nisso que nós temos que crer, porque a luta no dia a dia, às vezes é um pouco árdua, e nós precisamos estar sempre preparados para a vitória.
A cabeça protegida com o capacete da salvação. A cabeça protegida. Um exemplo, os motoqueiros que andam sem capacete correm um sério risco. Andar no trânsito, caiu, bateu a cabeça, já era. Porque é a cabeça que é algo frágil, muito frágil. Então, é preciso estar bem protegida com o capacete. Na época, os soldados usavam os capacetes, né? Para proteger a cabeça. E aqui a proteção para nós, como diz o texto, é a salvação. Na nossa mente, deve estar sempre bem claro, bem nítido para nós, o querigma, a história da salvação que Jesus veio nos trazer. Jesus veio para nos salvar e esse deve ser um princípio básico na nossa mente sempre para que possamos prosseguir firmes no nosso combate, na nossa luta. Romanos 12:2 vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então a nossa mente tem que estar sempre trabalhando, sempre sendo renovada, para que a gente tenha ânimo, possamos prosseguir. Então o nosso capacete deve estar bem protegido na nossa cabeça para que nós possamos vencer o mal. Como diz também Colossenses 3:2, pensai nas coisas do alto. Se a nossa mente estiver sempre envolvida, sempre com as coisas, só as coisas do mundo, as coisas que nos cercam, o nosso dia a dia, o secular da vida, e não tiver sempre nítido a salvação em mente, a gente acaba muitas vezes fracassando na caminhada. Então a nossa cabeça não pode ser atingida. Temos que estar sempre protegido com a certeza da salvação oferecida por Jesus Cristo, a qual nós temos que apropriar e prosseguir na caminhada. Armados com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O soldado não vai ficar o tempo todo na defensiva, o tempo todo se defendendo. O soldado tem que partir para a luta. Ele precisa também ser agressivo no sentido de não fugir do combate. E para nós, a espada que nos cabe é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Foi com a palavra de Deus que Jesus venceu a tentação lá no deserto. No capítulo 4 de Mateus vai dizer sobre a tentação que Jesus passou lá no deserto, durante seus 40 dias de deserto, mas ele venceu com a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é a nossa espada. É com ela que vencemos o inimigo, é com ela que prosseguimos. Então nós precisamos anunciar essa palavra. Precisamos levar a palavra de Deus em todos os meios. E não ficar na defensiva, como aquele cristão coitadinho que está sempre se colocando como vítima. Não, nós somos protagonistas do reino de Deus. Temos que levar essa palavra para frente. Temos que utilizar muito bem essa espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não é agressão física, né, como nós vimos no início, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não é para usar a palavra para brigar com as outras pessoas, discutir, não. É para levar um evangelho da paz que promova a salvação para vencer o mal que muitas vezes quer imperar em nossa sociedade. Como diz Hebreus capítulo 4, versículo 12. A palavra de Deus é viva e eficaz. É mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Espada poderosa, hein? Penetra até dividir a alma e o espírito, juntas e medulas. Ela julga as disposições e as intenções do coração. Uma espada de 2 gumes é a palavra de Deus. Por quê? Porque tanto nós anunciamos a palavra e ela vai discernir muitas situações na vida dos outros, também é para nós. Né? A palavra não é só para os outros, primeiramente é para nós. Nós que temos o privilégio de muitas vezes anunciar esse evangelho, que nem somos dignos disso, mas Deus nos dá essa condição de muitas vezes, na nossa fragilidade, né, vasos de barros, ainda poder compartilhar um pouquinho no anúncio da palavra de Deus. Sabemos que ela não é só para os outros, primeiramente é para nós.
primeiro nós ruminamos essa palavra, ela tem que fazer efeito na nossa vida e depois levar para os outros. É uma espada de dois gumes. E por último aqui, estar vigilante, em oração, em todo tempo. O texto diz orar pelos santos, por aqueles que estão na luta conosco, neste mundo onde muitas vezes parece que as trevas irá vencer o mal. Mas nós cristãos temos a luz de Cristo, que nos acompanha sempre. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jamais as trevas vencerá a luz de Cristo que habita em nós. Portanto, irmãos, queremos prosseguir nessa luta, mas sempre vitoriosa, se estivermos bem preparados como um soldado de Cristo. Devemos usar as armaduras de Deus para essa luta contra o mundo das trevas, para que possamos ser vencedores e poder sempre glorificar a Deus com nossas atitudes, com nossas ações, e assim o reino de Deus possa expandir cada vez mais. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe a todos. Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor. Celebra